Aula 8. Na aula 8, nós já mostramos lá onde está redigida a nossa aula, no nosso documento, o primeiro caso e o segundo caso. O primeiro caso está bem explicadinho. Eu explicando aqui o segundo caso, vocês vão depois ler o primeiro caso e vocês vão entender direitinho. Bom, o segundo caso, no primeiro caso é quando A era positivo. Agora nós temos no segundo caso o A é negativo. Então nós vamos conseguir construir a seguir no sistema cartesiano o gráfico da função f de x é igual a menos 2x mais 5. Mas como f de x é igual a y, essa função também pode ser expressa por y é igual a menos 2x mais 5, que é exatamente a mesma coisa. Então, nós vamos, para fazer o gráfico, né, que é essa a razão dessa aula, nós vamos escolher valores para x, que passa pela lei da função, e temos os nossos valores de y correspondente aos nossos x escolhidos. Logo, o par ordenado, menos 1 com 7, vai pertencer à função, assim como 0 com 5 também pertence à função, e assim sucessivamente. Tem um livro que foi escrito 300 anos antes de Cristo, que é chamado Os Elementos de Euclides. Naquela época, nem papel existia, e Euclides escreveu, então, num papiro, e depois, então, com o advento da descoberta do papel, da imprensa, né? Foi redigido primeiro à mão, depois com a imprensa na imprensa. É um livro muito lindo, e os elementos de Euclides fala das questões dos postulados, porque ele posta aqui, ou seja, ele define algumas coisas, né? Faz os postulados dele e depois, então, ele escreve a respeito dos aspectos geométricos. E ele diz, nesse caso, que 2 pontos definem uma reta, não precisa ser tantos pontos assim. Mas aqui nós queremos mostrar vários pontos para que a gente vá fazendo devagarinho e para que vocês entendam. Então, vamos supor, eu tenho esta lei de função, né? Ou esse sistema operatório, caixinha operatória, que eu escolho menos 1 para x. Então, vamos lá fazer continha lá no operatório. Menos 2 vezes menos 1, 2, mais 5, 7. Então, nós temos y igual a 7, correspondendo a esse nosso valor de x. E se x for 0? Menos 2 vezes 0, 0, mais 5, 5. Então, para x igual a 0, nós temos o y igual a 5. Se x for 1, vamos lá na nossa caixinha operatória, o valor de y vai ser menos 2 vezes 1, menos 2, mais 5, 3. Então, nós temos o par ordenado 1 com 3. E aqui, se x for 2, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 5, y é 1. Então, nós teremos os pares ordenados para colocar no nosso eixo cartesiano de Descartes. Assim, ó, o menos 1 com 7, o 0 com o 5, o 1 com o 3 e o 2 com o 1. E vamos colocar aqui, então. Menos 1 com 7, ó, sai do x e vai atrás do 7 de y. Então, tem que subir. Tá aqui o pontinho, ó. Daí, 0 com 5. Aqui, o x vale 0. Sobe até o 5 e tá aqui o 5, ó. Quando o x for 1,
nós temos que subir no valor de y até 3. Tá aqui o 3, ó. Tá aqui o pontinho. E daí, quando o x vale 2, vai até o 1 de y, e tá aqui o pontinho 2 com 1, tá aqui o pontinho 1 com 3, tá aqui o pontinho 0 com 5, e tá aqui o pontinho menos 1 com 7. E basta a gente ligar esses pontos. Se por acaso outros colegas escolherem outros valores para x, passa pelo operacional para encontrar o y correspondente, vão ter exatamente o mesmo gráfico. E mais que a gente pode dizer isso? Essa aqui é a aula 8, tá? Ó. E daí, neste mesmo gráfico, o que a gente ainda pode perceber? Ó. Nesse mesmo gráfico, ó, o gráfico tá lá, a gente pode perceber o quê? Vamos ver o que a gente pode perceber neste gráfico. No gráfico, ainda podemos perceber que o gráfico da função de primeiro grau, afim, né, é sempre uma reta. O conjunto do domínio de f, da função, são todos os números reais. É evidente, eu posso colocar qualquer número real aqui, ó, para encontrar outro número real aqui. Então, o domínio de uma função de primeiro grau é sempre todos os reais. O conjunto da imagem são todos os números reais também. Então, a imagem da função são todos os reais. Sendo a f de x ou y uma função de primeiro grau, uma reta, basta termos 2 pontos do plano para construção. Então, eu poderia pegar só esses 2 primeiros, ó, ou esses 2, eu já teria aí a certeza do desenho, né, do gráfico de uma reta. Ainda. Então, vamos lá. Sendo f de x função do primeiro grau uma reta, basta termos 2 pontos do gráfico, do plano, para a construção desse gráfico. Pois eu já falei, né? Segundo o livro Os Elementos de Euclides, que foi escrito 300 anos antes de Cristo, 2 pontos definem uma reta. Também a gente já sabe que a reta intercepta, eu escrevi corta aqui porque vocês entendem melhor assim, corta o eixo do y em 0 para x e b para y. Neste caso, f de x intercepta o eixo em y em 0 para x e 5 para y. Temos que A é negativo, porque lá tá escrito, ó, menos 2, ó, menos 2, eu vou puxar o papelzinho, ó, menos 2 mais 5. Então, o A tá aqui e o B é o 5. Então, nós temos que A é menos 2, é negativo. Quando A é negativo, a função de primeiro grau é decrescente. Embora já saibamos que toda função é decrescente quando, à medida que os valores de x aumentam, os valores correspondentes de y diminuem. Isto é, ó, deixa eu mudar o papelzinho aqui, da aula 8, né? Ó, então, resumindo, temos que toda reta afim intercepta o eixo do y em 0 e b. Então, se A é positivo, a função é crescente. Se A é negativo, a função é decrescente e tem essa trajetória, porque à medida que o x aumenta, o valor de x, os y correspondente diminui. E aqui, à medida que os x aumentam, as imagens de x1 e x2 também aumentam, né? Mas a gente pode ter
função definidas por mais de uma sentença. Como é que eu faria esse gráfico numa situação dessas aqui? Então, agora é isso que nós vamos ver. Ó, então, no fim da aula 8, aparece aí esse exemplo para vocês, né? Então, nós vamos colocar outros valores aí para vocês entenderem. Então, diz assim, ó. F de x é igual a 1 se x for menor do que zero. Dizer menor do que zero é a mesma coisa que eu disser assim. O y é sempre 1 quando x é negativo, porque menor do que zero é... Onde é que estão os x negativos? Daqui para a esquerda, não é? Então, para qualquer valor que eu coloque para x, eu coloquei aqui, ó. Então, eu fiz a casinha desta primeira sentença aqui, ó. Então, diz assim, se o y é igual a menos 1 se x for negativo. Então, eu peguei o número negativo aqui, ó. E como ele está muito próximo de zero, ó, porque zero está aqui, ó, bem aqui, vocês estão vendo? Bem pertinho do zero de fato. Não tem o sinal de igual, mas é interessante eu colocar o próprio zero e o 1 aqui, ó, e vou ter o par ordenado 0 e 1. Então, aqui eu vou ter uma bola aberta, né, no caso. Mas não faz mal, mas eu consigo perceber que ele vem infinitamente negativo até muito próximo de zero. Então, eu posso colocar, porque o limite aqui é o zero. Eu posso colocar só para eu entender o desenho. Aqui diz assim, ó. Se o x mais 1, então y vai ser x mais 1, quando o x estiver entre o 0 e o 2 exclusivo. Então, eu coloquei o 0, porque pode ser igual a 0, para esse sistema operacional aqui, ó. E daí, x é 0, vai lá na caixinha operatória. E y é igual a x mais 1, mas x é 0. 0 mais 1, 1. Então, eu tenho par ordenado 0 para x e 1 para y, nesta segunda lei de função aqui, ó, tá? E pode ser igual a 2, então eu vou colocar o 2, passo pelo sistema operacional, ó, x é 2, 2 mais 1, 3. E vou ter o par ordenado 2 com 3. Então, eu sei que o limite inferior, porque começa quando x é 0 e vai até x igual a 2. Então, é interessante eu colocar os limites. Então, vai para 0, aqui estava aberto, né? Daí eu fecho esse ponto e vou até 2. Quando é 2, vale 3. E fecho esse pontinho também. Daí ele diz que é uma outra função constante, que o y, porque x e y é a mesma coisa, y é igual a 3, quando o x for maior do que 2, ou seja, à direita do 2. A direita do 2 está aqui. Então, à direita do 2, eu sei que meu y é igual a 3. Então, eu vou no limite, que é 2, e coloco mais um, se eu quiser. Vamos botar aqui 4. 4. Não, vou botar 3, porque o desenho ali tá 3. 3. Aqui já está dizendo, eu não tenho onde substituir o x, ó. Já está dizendo para qualquer valor de x escolhido, o y vale sempre 3. Então, eu tenho par ordenado 3 com 3. Eu não tenho onde substituir o valor de x ali. Logo, eu tenho uma função constante paralela ao eixo do x a partir do x maior que 2, ok?
E com isso, então, a gente termina a nossa aula 8, que e eu prometo que de agora em diante eu não vou ficar devendo mais nada, tá bom? Um beijo para vocês, bom trabalho. Já passei o meu WhatsApp. Se vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato comigo, a hora e dia que vocês quiserem, porque os problemas de médicos aqui em casa já estão todos resolvidos, graças a Deus. E agora eu não terei mais problemas de atrasos e vai dar tudo certo, tá? Muito obrigada por me ouvirem. Um beijão.